Bem-vindo, Rui, tudo bem? Oi, Dri, bom dia para você, para o professor Felipe Pena e para o Rovai. Encontrei lá na festa da Fórum, Rovai. Você estava bem, hein? Eu tá Animado, bem. alegre. Bom, Você Tava e a todo mundo bem Dri. Olha, animado, né? boa festa, viu? foi Gostei legal, né? muito. Mas Legal. olha, um aniversário que vocês merecem. Espero que muitos anos à frente aí com esse jornalismo de qualidade que vocês fazem, viu? Legal, Rui. Rui, queria começar essa nossa conversa pelo assunto do dia. Tem um, Saiu ontem uma notícia de que setores do PT estariam defendendo o nome do Haddad para candidato a vice-presidente da República no lugar do Geraldo Alckmin. Você sabe que setores são esses? Você, por acaso, está Não. nessa articulação? É fato que isso esteja sendo discutido? Não, olha, posso falar de uma notícia do dia que me preocupa mais? Posso? Claro. Essa tentativa de censura e perseguição ao padre Júlio Lancelotti. Não. Tem aí parece que uma ordem do cardeal arcebispo Dom Odilo Scherer, atendendo talvez a um pedido de um deputado de Minas ao Vaticano para interditar o padre Júlio, o padre que é o padre da população de rua, o padre dos pobres, proibindo de celebrar a missa, proibindo dele fazer comunicações ao vivo, barrando suas redes digitais. Eu não estou acreditando nisso. Vocês apuraram isso hoje, ou vai? Eu estou Olha, indignado aqui, indignado, porque já nós estamos atrás. fizeram isso no passado com o Papa colocou, como é que é o nome dele? Silêncio Tá. obsequioso ao Leonardo Boff, que Uhum. hoje não é padre mais e tal, mas nós temos que nos revoltar. O cardeal não pode fazer isso. Consta que o cardeal, inclusive, censurou a música no cinquentenário da lembrança do assassinato do Vladimir Herzog, proibindo aquele texto que fala em bordel. Achava que não podia falar em bordel dentro da igreja. Então, essas medidas de censura, elas são assim da época da Inquisição. Então, feito esse registro, Rovai, eu volto agora à pergunta de vocês. Eu não estou participando de nenhuma articulação. Articulações que eu conheço, por exemplo, a bancada de São Paulo, dos deputados estaduais de São Paulo, fizeram um apelo, tempos atrás, para que o Haddad aceitasse a missão, a tarefa de ser candidato a prefeito de São Paulo. Essa articulação, se me convidarem para participar, eu topo. Estou vendo que ele quer sair do ministério antes de abril, supostamente para ajudar na campanha do Lula. É importante que ele participe da campanha do Lula, mas eu acho que mais importante para a eleição do Lula seria ele aceitar esse desafio, que pode ser vitorioso, de governar o estado de São Paulo. Nós estamos até agora sem candidato. Parece que o ministro Geraldo Alckmin deseja continuar na vice-presidência e no ministério. Parece que essa também é a intenção do partido dele, o PSB. Então, vai fazer chapa pura, Lula e Haddad? Não existe isso. Seria melhor o Haddad encabeçar a chapa para o governo do Estado. Essa é a minha opinião. Ô Rui, eu vou fazer uma pergunta e já vai ser a minha última, eu já tinha combinado com a Adri, vou pedir licença para me retirar. Hoje eu tenho várias bancas aqui na universidade. Vida de professor em dezembro não é uma vida fácil. Você não vai se retirar porque eu cheguei, não, né? Imagina, eu vou esperar a sua resposta. Na verdade, eu estou muito preocupado, já que você começou a falar na possibilidade de uma candidatura do Haddad ao governo. Eu venho há 3 anos aqui nesse programa, assim que o Lula foi eleito, falando da necessidade de fazer uma bancada no Senado, que é sempre o que mais me preocupa, pelos motivos óbvios que sabemos. A possibilidade dos bolsonaristas terem uma maioria e essa maioria ser capaz de, por exemplo, empichar um ministro do STF é aterrorizante. Então, eu queria saber, você como ex-presidente do partido, como homem de articulação, como é que você vê essa formação de chapas nos estados? É para ter chapa puro sangue ou é para ter chapa
fazendo composições com o centro, com candidatos viáveis, tendo um candidato do PT ou alguém da esquerda, e, por exemplo, uma Ava Santiago, que eu sempre falo dela aqui em Goiás, alguém desse nível. Como é que você vê essas composições para o Senado, que é tão importante nessa eleição? Eu diria tão importante quanto a presidência da República. Primeiro, eu acho que nós temos que começar a discutir um programa de mudanças que não nos coloquem como representantes do sistema e, em torno desse programa, consertar alianças. Então, eu começo pelo outro lado, em vez de começar a discutir nomes, discutir que ideias esses nomes vão levar. Então, não acho que a gente deva fazer chapas puras, e acho também que para eleger senadores e senadoras é preciso ter candidatos a governador fortes. Não acredito na possibilidade da direita fazer mais que a metade dos senadores. Não acredito nessa possibilidade. Isso não está posto, na minha opinião, e na avaliação da conjuntura, inclusive. Então, para que você possa eleger novos senadores e senadoras, e você citou um nome importante, que eu concordo, é preciso ter programa para levar e nomes para o governo do Estado. Porque você pode botar o Haddad para o Senado, agora quem vai ser o candidato a governador? As coisas estão muito interligadas. As pessoas fazem a campanha primeiro pelo governador, depois para o senador. Sempre foi assim. Sobre a montagem das chapas, é preciso conversar mais diretamente com José Guimarães, deputado José Guimarães, que é o coordenador do grupo de trabalho eleitoral. E eu acho que nós precisamos andar mais depressa, conectando as duas coisas: a feitura do programa, com ideias de mudanças estruturais, com a montagem da chapa. E fazendo alianças. Eu acho que chapa pura só em último recurso. E não acho que a gente vai fazer chapa pura para a disputa presidencial. Não deve, Presidente, inclusive. muito obrigado pela resposta. Prazer te ver aqui. Desculpa ter que sair assim, correndo. Vou para Niterói ainda, vou andar 50 quilômetros para fazer bancas. E é um chão. Boa sorte, Boa bom viagem. trabalho. Boa viagem. Felipe. Prazer Tchau, ter tchau. aqui Gente, Mora você. ali perto do como é que é? Vivendas da Barra. Vivendas da Barra. O Rui, o quadro eleitoral em São Paulo, aí você acha que já pode-se dizer que o Tarcísio é mesmo candidato à reeleição? Ou você enxerga um movimento ainda, a partir da tua experiência lá no Congresso, ainda muito forte para que ele seja candidato à presidência da República? Olha, há muito tempo eu venho dizendo que acho que o candidato a presidente é o Tarcísio. Claro que daqui até abril muita coisa pode mudar. Em matéria de política, 2 ou 3 meses são eternidade. Por que eu acho isso? Veja como foi recebida a candidatura do 01. No ato da Paulista, ele foi praticamente ignorado. As pessoas da esquerda que estavam lá, do campo popular, sequer o mencionaram. Ele parece mais estar aguardando o lugar para a vinda de outra candidatura. A manifestação de líderes do PP, do União Brasil, não em off, falando em longas entrevistas, inclusive o Tarcísio, quando, após 4 dias de mutismo, de silêncio, ele diz que apoia o 01, ele fala em seguida que haverá outras candidaturas, ou seja, é um apoio, digamos assim, protocolar. E a reação do mercado, primeiro a famosa reação do dólar e da bolsa, que sempre muda quando tem uma notícia desfavorável ao mercado. A bolsa caiu e o dólar subiu. Essa foi a repercussão no mercado da candidatura do 01. Então, ele mesmo, depois de dizer que tem um preço, e parte desse preço foi pago com a meia anistia, a proposta de meia anistia, parece, ele depois disse que é para valer a candidatura. Há reações negativas, a mídia registra em off declarações da madrasta dele, dizendo que não foi consultada. Ora,
Se sequer não há consenso explícito dentro da família, como é que ele pode pleitear uma candidatura presidencial caminhando para a derrota, tendo toda uma forte corrente do grande capital e do agronegócio fazendo campanha para não eleger o Lula, não reeleger o Lula, apesar de haver um apoio grande do nosso governo ao agronegócio, financiando super safras, ajudando nas exportações, mas há uma restrição ideológica desses setores que não querem a reeleição do Lula. Então, eu tenho dúvida se haverá uma candidatura alternativa ao governador de São Paulo, se ele será candidato único ou se haverá várias candidaturas, hipótese na qual poderia sobreviver o 01. Acho mais provável, até abril, haver um forte movimento, e na mídia a gente percebe isso. Tem um jornal de São Paulo, por exemplo, que diariamente tem editoriais criticando o nosso governo, defendendo outras políticas. Então, e não vejo defesa na grande mídia da candidatura do 01. Ao contrário, em todos os momentos se menciona a maior viabilidade eleitoral para que a oposição da direita, da centro-direita, seja dirigida por atual governador de São Paulo. Agora, o bolsonarismo raiz, eles não apoiam o Tarcísio, né? Eles têm criticam os principais, né? O próprio Eduardo, né? Você não acha que no Bolsonaro não quer que saia um filho para manter o nome dele vivo, porque o Tarcísio poderia traí-lo, né, se eleito? Veja, Adri, esse debate é contínuo, é permanente. O Tarcísio precisa do apoio do. Eita, acho que alguém telefonou pro Rui, né? Rovar em comunidade, mas ele já volta aqui. Tirar ele da tela aí para não. Já volta. Tá entrando de novo. Alguém telefonou? Não. Aliás, eu esqueci meu celular em São Paulo, eu estou sem celular. Eita. O Tarcísio, qualquer candidato da direita, precisa da grife, precisa do apoio do indigitado aí, do inominável. E por isso eles vão nesse TTT, não, tem que ter um nome, tem que ter o 01. E eu acho que esse cortejo ele vai permanecer e, quem sabe, em vez de ter um vice como o Ciro Nogueira, por exemplo, que vinha pleiteando isso e parece que jogou a toalha depois das acusações, diante das investigações que cercam o seu nome, talvez tenha Tarcísio com um vice do bolsonarismo, um membro da família, que pode ser o próprio 01 ou pode ser a madrasta. Mas esse debate ele existe, e entre nós, inclusive no PT, por conta disso, há quem julgue que a candidatura do 01 é para valer. Não acreditam que o governador de São Paulo possa vir a ser candidato a presidente e caminhe para a reeleição. Olha, Rui, eu vou te falar assim, eu estou começando a achar isso. Porque assim, a candidatura, aqui fazendo uma reflexão contigo, né? A candidatura do... Quem vai decidir é o Jair Bolsonaro. Se ele falar que um dos filhos tem que ser candidato para manter o nome dele na cédula, ele vai ser de qualquer jeito. Hoje mas ele não rasga dinheiro, Rovai, ele não rasga dinheiro. Mas ele é turrão, né? Você perder com o Tarcísio, porque a chance de perder é grande, concorda? Não sei. Eu não estou entre aqueles que acham que a eleição está decidida, que o Lula é o grande favorito. Ele é favorito e eu confio na vitória. Mas vai ser uma vitória que vai exigir campanha na rua, campanha de guerra, com gente batalhando mesmo, porque nós vamos ter objeção de vários partidos do grande capital e de influência externa. Veja como está sendo saudada pela grande mídia
o conjunto de vitórias eleitorais da direita no continente. Nós estamos ficando isolados aqui, o que vai requerer, inclusive, iniciativa do nosso presidente, daquela proposta de unidade continental, de chamar para evitar a intervenção americana na Venezuela. Vai ser uma eleição desse tipo. Então, eu Também acho que confio vai na ser uma eleição difícil. vitória, mas não vai ser assim com qualquer candidato, Lula ganha e tal. Dependendo do candidato, a eleição vai ser mais fácil ou mais difícil. E a eleição mais difícil é se vier o governador de São Paulo como candidato ao presidente, na minha opinião. E aí, enfim, só para concluir ali, eu acho que para o Tarcísio também, do ponto de vista eleitoral, é um risco muito grande. Eu acho que ele tem que avaliar isso. E a entrevista do Nunes ontem me pareceu nesse caminho. Para o Nunes parece não interessar mais o Tarcísio ser candidato a governador agora. Eu acho que ele quer encerrar o mandato como prefeito de São Paulo. Não sei se você viu a entrevista dele ontem no Roda Viva. Sim, mas veja, aí tem dois fatores. Primeiro, aquilo que aparecia como uma vitória tranquila do Tarcísio como governador, hoje já está complicando um pouco mais. Se não, vejamos, pedágios. Ele está enchendo o estado de pedágio, o tal do nome moderno, como é que chama? Free flow, free flow. Isso, o nome é bonito, mas que cobra mais caro, né? Segundo, Cobra parceladinho, né? Cobra parceladinho. Outro dia eu fui a São Roque, ele estava dividindo a cidade ao meio, um pedágio urbano, teve que mudar. Mas tem uma reação muito grande a isso. Ele deu a declaração dizendo que não precisa de prefeito para se reeleger. Ora, os prefeitos tinham no Dória e no próprio Rodrigo muita distribuição de recursos, muito apoio, era o que eles chamam de política municipalista. O Tarcísio não é municipalista. Terceiro, a privatização da Sabesp, que era um grande negócio para fazer caixa de campanha, as tarifas estão subindo. E agora, nesse período, com as represas baixando, o que está acontecendo? A pressão da água diminui. E essa pressão, ela tira mais água da periferia. Quem não tem caixa d'água, ou quem tem caixa d'água pequena, está sofrendo muito nesse período e está reclamando do governador. E está falando, pô, mas por que privatizaram a Sabesp, que era uma empresa com tecnologia avançada, que exportava e que era uma empresa rentável, não havia necessidade de privatizá-la pelo argumento de que é deficitária. E, por último, as pessoas estão recebendo água suja, porque a água não é tratada? Não, a água continua a ser tratada. Só que não houve investimento até hoje na mudança da rede, nem da rede coletora de esgoto e nem da rede que leva água, distribuição de água. Então, quando volta a pressão normal, a água leva ferrugem para as casas. Então, a pessoa acha que a água não tratada é água suja, água que leva ferrugem para as casas. E isso é um desgaste muito grande, porque a Sabesp está operando em boa parte do estado. E por último, todo esse vai e vem do governador, que ora diz que é candidato, ora deixa correr a hipótese que ele pode ser candidato a presidente. E com relação ao Nunes, o que mudou? Ele gostaria de ser candidato a governador, no caso da saída do Tarcísio. Só que o pessoal acha que não dá para sair por causa do vice-governador, que dizem que tem até, Melo o que Araújo. dizem, eu não quero ser processado aqui, dizem que ele tem problema de déficit cognitivo. Então, o vice-prefeito. O vice-prefeito que assumiria, o coronel assumiria na saída eventual do Nunes. Isso é o que dizem em todo o entorno do próprio prefeito. Eu não conheço o coronel. A única coisa uma das coisas mais negativas que eu conheço dele, que é real, foi quando, durante a Covid, o nosso presidente, o Edinho Silva, então
prefeito de Araraquara, colocou as pessoas em casa, fez uma política muito correta de combate ao Covid em Araraquara. Foi até comemorado isso, a política dele foi festejada. Mas ele despachou caminhões com comida, caminhões do CEAGESP para Araraquara, dizendo que o povo lá estava comendo gato e cachorro. Não era uma coisa muito normal esse tipo de declaração. O que eu sei dele é isso, e que houve uma imposição da candidatura dele ao Tarcísio, ao Nunes, como condição para ele ser apoiado pelo Bolsonaro, que, num dado momento, dividia seu apoio, oscilava entre ele e o Pablo Marçal. Ele pagou caro para poder ter esse apoio do Bolsonaro. E esse também perseguiu o Padre Júlio. Lembra? Ele foi lá com câmera, no estilo MBL, que vai lá... Isso, várias vezes. Várias vezes. É o nível, então né? Parece que, como diz o popular aí, parece que ele não bate bem, né? Ô, Rui, eu queria mudar um pouco de assunto e falar do Hugo Mota, porque a gente teve na semana passada uma derrota do Mota na questão do Glauber, ele acabou pautando o PL da dosimetria, caso da Zambelli. Como que você vê a atuação do Mota? Ele perdeu força? Qual que é a sua avaliação? Bom, eu tive lá no ato da Paulista domingo, e as pessoas estavam lá, tinha várias faixas, muita manifestação, com a palavra de ordem: Congresso é inimigo do povo, né? Eu até falei, olha, eu acho que a gente não devia generalizar dessa maneira e dizer o seguinte: tem uma maioria de parlamentares que se comportam como inimigos do povo. Agora, tem o nosso lado, que nós trabalhamos a favor do povo e não queremos estar misturado com essa corja. Então, quando você diz Congresso inimigo do povo, as pessoas nos incluem também. Então, eu quis fazer essa distinção. E eu não gosto também de personificar em demasia determinadas atitudes. Claro que quem toma essas iniciativas que você citou é o presidente da Câmara, mas ele não decide sozinho, ele consulta. E ele consulta muito o Ciro Nogueira, ele consultava bastante o Arthur Lira, que nesse episódio teve uma polêmica pública. Atribuíram ao Arthur Lira uma declaração. Isso está virando esculhambação, ou seja, essas pautas repentinas, não combinadas e tal. E o presidente Hugo Mota respondeu com dureza. E eu vi na mídia depois alguém dizendo o seguinte: esculhambação foi o ex-presidente Arthur Lira ter indicado e apoiado Hugo Mota para presidente. Eu acho assim, talvez devido à inexperiência e ele ter tido apoio, inclusive da nossa bancada e da bancada de extrema-direita, ele fica perdido, querendo contemplar os dois lados. E é muito difícil servir a dois senhores. Então, veja, quando a mesa da Câmara foi ocupada, impedindo que a Câmara funcionasse durante 48 horas, inclusive com um dos deputados ameaçando dar uma rasteira nele, ele não chamou a Polícia Legislativa. Ele precisou da mediação do Arthur Lira e do apoio da nossa bancada, que foi em comitiva protegê-lo lá na sala, para que ele retomasse o controle dos trabalhos. Agora, com a manifestação do Glauber, que fora convidado para antes da pauta que seria votada, antes da hora do dia, ele ocupou ali a mesa. Ele podia ter saído através de uma negociação. Entretanto, o presidente mandou chamar a Polícia Legislativa e, pior, proibiu a presença da imprensa, o que está motivando a ABI, FENAGE, todas as representações da imprensa repudiando a atitude dele. Tirou os servidores também do plenário.
Então, ele errou muito nesse episódio e isso o enfraqueceu no controle dos trabalhos. Parece que agora ele está mediando. Ontem nós votamos uma pauta positiva. Parece que vamos conseguir sim votar o orçamento e as questões mais candentes, como a PEC da meia-anistia, a PEC da meia-anistia, o projeto das facções que vai voltar para a Câmara, isso vai ficar para o ano que vem, o que dá tempo de um debate menos acirrado, mais ponderado. Ele está agindo nessa direção. Inclusive, parece que consultou o jurídico da mesa, da casa, para ver que tipo de atitude tomaria em relação ao ramagem. Que, veja, ele está determinando que a questão do ramagem vá para o plenário. Não está passando pela CCJ, como foi o caso da Carla Zambelli. Embora a direita está dizendo que mesmo no plenário, se vier na pauta, vai derrotar novamente. Então, já há tratativas, parece, para que o ramagem renuncie. Porque qual é a ideia da renúncia? É que você não abre o precedente da cassação. A direita se comporta para evitar que a decisão do Supremo prevaleça, porque está claro na Constituição, em caso de condenação irrecorrível, ou seja, condenação em última instância, cabe à mesa da Câmara homologar. A confusão é proposital, é que no caso de prisão de deputados, em 24 horas, a Câmara precisa se manifestar se autoriza ou não a manutenção da prisão. Diferente, são duas coisas diferentes. Uma é prisão, a outra é condenação. O presidente o presidente da Câmara, da Assembleia do Rio, ele foi preso e logo depois o plenário da Assembleia desautorizou a prisão. Ele foi solto com algumas condições, não pode retomar os trabalhos, não pode se comunicar e tal, mas foi solto. Então, essas duas coisas elas precisam ser bem observadas, porque a Constituição estabelece com clareza isso. E o presidente Hugo Mota se comportou de outra maneira e o resultado foi ruim para a Câmara e foi ruim para ele também, porque a Câmara, na prática, proibiu a cassação da Carla Zambelli, foragida. Aliás, nós estamos com uma bancadinha de foragidos, né? Então, e nesse caso ela renunciou, na prática não foi cassada, portanto. Ela prossegue condenada, prossegue foragida, e dia 18 agora, na Itália, vão se manifestar sobre a extradição dela, e o Ministério Público lá da Itália se manifestou favoravelmente à extradição. E o ministro Alexandre de Moraes agora já encaminhou ofício ao governo pedindo que processe o pedido de extradição do deputado Ramagem. Rui, a gente estava conversando antes de você chegar aqui sobre o PL da dosimetria no Senado. Eu estava achando que, pelo que eu li, pelo que eu vi, que esse PL não será votado nesse ano. O Felipe estava com a impressão de que não, que iam fazer de tudo para votar esse ano. Qual que é a tua... Você tem informações a respeito? Então, primeiro eu não chamo de dosimetria aí. O Paulinho chama de dosimetria. Quem faz a dosimetria, aliás, já fez, são os ministros do Supremo. Quem faz dosimetria de pena em qualquer instância é juiz. Aqui cabe aos advogados, por exemplo, pedido de revisão de pena. Então, esse projeto do Paulinho trata de revisão de pena. Não pode ter nome de dosimetria. E essa revisão, da maneira como foi feita, suscitou uma interpretação, não só minha, mas do próprio presidente da CCJ do Senado, de que a maneira como foi feita, e olha que
Os autores aí são Michel Temer e Aécio Neves, os autores do projeto, né? Reconhecidos e agradecidos em público pelo Paulinho da Força. O projeto dá margem a crimes sexuais, crimes de extrema violência, crimes ambientais, tal a amplitude com que ele foi formulado. Então, essa é a primeira questão que levou, inclusive, o presidente da CCJ e o senador Alessandro Silveira Alessandro Vieira, a dizer que vão votar contra, inclusive. E o projeto sofrerá modificações no Senado. Então, ainda que ele seja votado na quarta-feira, como diz a direita, não é o que garante o presidente da CCJ. Aliás, ele impediu que o projeto fosse votado diretamente no plenário, como tinha ensaiado o presidente do Senado, a exemplo do que aconteceu aqui na Câmara. Então, se sofrer qualquer tipo de modificação, e parece que haverá emendas se ele for votado, ele tem que voltar para a Câmara. Então, para esse ano, esse projeto está morto. E tem mais um detalhe ainda que é bom Então que estava certo. os telespectadores possam saber. Mesmo que ele volte para a Câmara e aqui seja novamente aprovado, tem a manifestação do presidente Lula, que, pelo que me consta, irá vetá-lo. Que veja, no projeto das prerrogativas, o governo liberou a bancada. O PT não liberou, o PT votou contra, mas o governo liberou a bancada, o que permitiu, inclusive, que deputados do PT tivessem votado naquele projeto. Agora não. Agora o líder do governo, falando em nome do presidente Lula, se manifestou contra o projeto da meia anistia. E, portanto, por consequência, se o governo falou contra, o governo, então, o presidente Lula, ao examinar o projeto, certamente vai vetá-lo, o que demanda um outro processo de tentativa de derrubada do veto para esse projeto vigorar. E nós já vamos estar entrando num ano eleitoral. O povo foi para Paulista no domingo, ainda pouco tempo, com pouca divulgação. E ano eleitoral, as pessoas se ligam mais no que está acontecendo, mais fácil de mobilizar. Então, acho que Bolsonaro não vai sair da cadeia tão cedo, como ele merece ficar. Ele e todos os gorilas golpistas que tentavam matar o presidente da República, o vice-presidente e o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, à época. Ele está tentando uma domiciliar, né? Mas vamos. Que agora resta, ele, né? ele ficou até meio goiaba, né? Você viu que a última é que ele está com Parkinson, né? Parkinson Hérnia inguinal. Não, ele está alegando problemas mentais lá e tal. Isso talvez tenha procedência. Agora, veja só, durante a votação do projeto da meia anistia, o deputado Pedro Campos informou uma coisa interessante. A comissão dos familiares dos prisioneiros do 8 de janeiro se revoltaram contra a proposta da meia anistia, dizendo o seguinte: nós estamos aqui há 2 anos pedindo anistia ampla, geral e restrita para os nossos familiares e para todos, inclusive para o Bolsonaro. Agora, o cara, de menos de 1 mês de prisão, a regra amarelou, aceita essa meia anistia, nós não queremos, nós somos contra o projeto do Paulinho da Força. Olha só, um cara frouxo perde o apoio daqueles que o estavam defendendo, diferente do presidente Lula, que disse com toda clareza: não troco a minha dignidade pela minha liberdade. O Bolsonaro não tinha o que trocar pela liberdade dele. Sim. Dá para entender, né? Ele não tinha o que trocar.
Ele não Então, tem dignidade. bom, você que está dizendo aí. Sim, não tem mesmo. E aí, Dri? Eu queria fazer uma última pergunta sobre a pauta dessa semana, né? Que é a pauta econômica. Qual que é a expectativa de votação, Rui? Ela não está ainda totalmente definida, porque hoje ainda haverá reunião de líderes. Do ponto de vista do governo, o mais importante é votar o orçamento e votar o projeto das renúncias tributárias. Isso é o mais importante. Da minha parte, eu gostaria que fosse incluído ainda o projeto do fim da escala 6x1. Essa é a pauta mais importante para o povo trabalhador e principalmente para aqueles que não têm um domingo, não têm um fim de semana para ficar com a família. Tem grande repercussão nacional você conseguir os 5x2, até porque na Europa, inclusive, já há países que estão com 4x3, assim chamado a sexta é o novo sábado. Inclusive, Portugal, o autor desse livro, A Sexta é o Novo Sábado, está ajudando empresas de Portugal a discutirem, a tentarem implantar a jornada 4x3 também em Portugal. Acho que travou ali o nosso amigo. E aqui no Brasil, você o Hotel Tangará, o Copacabana Palace e a loja sueca H&M no shopping Guatemi, em vários shoppings, o que vai criar um bom movimento. McDonald's, né? O McDonald's parece que aderiu à escala 5x2, né? Não estava sabendo. O McDonald's. Então, isso aí então, vai... assim, isso dialoga com a juventude, né, Rui? Que o primeiro emprego o emprego dos jovens pobres de periferia, vão trabalhar 6x1. Às vezes 7x0, né? Se for Uber, entregador. E junto com isso, o ministro Boulos está conseguindo uma boa tratativa com os trabalhadores de aplicativos para que a gente também possa normatizar essa questão. Que isso também faz parte de melhores condições de vida, porque a vida não é só trabalho, como disse o nosso vereador lá do Rio, que provocou toda essa repercussão. A gente trabalha para viver e não vive para trabalhar. Essas questões elas vão estar em disputa também na campanha eleitoral. E nós temos tudo para levar essa pauta para frente. E eu gostaria muito que a gente pudesse votar ainda esse ano o fim da escala 6x1. Muito bem. Muito obrigado, deputado federal Rui Falcão, jornalista, militante, o deputado mais votado da última eleição no PT, que concorre à reeleição. Nas duas últimas. Nas duas últimas, olha aí, eu já estava tirando uma eleição de ti, hein? E concorre de novo, tem um apoio aqui de um comentarista nosso muito querido, que é o José Genuíno, né, Rui? Mas eu não posso pedir voto, eu tenho que dizer que eu sou pré-candidato, por causa da, o Genuíno da lei eleitoral. O Genuíno pode. E tem aqui a Cibele Simão dizendo: Rui, sou sua eleitora de Santos, muito bom ouvi-lo. Se aprovado, como será a fiscalização da escala 6x1 no Brasil? Cibele, obrigado aí pela confiança. Eu acho assim, tem que ser uma fiscalização tão rigorosa, porque há resistência. Hoje, a lei que obriga igualdade salarial para homens e mulheres nas empresas, muitas empresas estão se recusando a divulgar suas folhas de pagamento sob argumento da lei que... como é que chama? Da privacidade das... Não, estão se recusando a divulgar, dizendo que tem que manter a privacidade dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Então, tem que ter muito rigor para que as empresas, quando a lei for aprovada, façam valer efetivamente a nova escala, como nós estamos cobrando, e o Ministério do Trabalho também, para que as empresas mostrem, façam os relatórios para ver se a lei está sendo cumprida, porque
as estatísticas mostram que, infelizmente, na mesma função, no mesmo cargo, mulheres estão ganhando menos do que os homens, um diferencial de quase 30%. Isso se dá também na questão racial. Negros e negras ganham menos do que brancos e brancas. E isso não pode continuar. O Brasil não pode continuar a ser o 5º país mais desigual do mundo em renda, em concentração de propriedade, em desigualdade de gênero e de raça. Muito bem. Rui, obrigado, meu amigo. Tudo de bom? Se a gente não se falar antes do Natal, Feliz Natal para ti, bom Ano Novo, bom 2026 para todos nós, né? Para você, para a Adri, para toda a equipe de vocês, que continuem firmes, fazendo jornalismo de qualidade. Grande abraço. Grande abraço. Obrigada, Rui. Tudo de bom.